aqui com o Eliseu Caetano, também direto dos Estados Unidos. Eliseu, já foi ventilado aí pelo governo americano da onde vão vir os recursos para a reconstrução da faixa de Gaza? Oi, Márcia. Muito boa tarde novamente para você, para o Bruno e para todos que nos acompanham. Sim, viu? Inclusive foi divulgado por Donald Trump, pelo próprio presidente do país. Há pelo menos duas opções em curso. A primeira é que esse dinheiro venha de uma maneira que eles consigam fazer esse investimento através do mercado imobiliário, transformar a faixa de Gaza num grande resort, num espaço internacional. Um segundo modelo seria através desse Board of Peace, que é essa mesa diretora, esse grupo que governaria a faixa de Gaza por um período de 10 anos. Esse grupo seria o responsável por angariar esses recursos e investir lá na reconstrução do espaço e, obviamente, oferecer dignidade ao povo palestino que vive na faixa de Gaza. Márcia, eu estou acompanhando nesse momento a pré-coletiva. A rede de TV Al Jazeera confirmou agora há pouco, que a gente trouxe essa informação aqui, de que a organização terrorista Hamas vai conceder uma coletiva rápida. A informação que a gente tem agora de momento é que o texto dessa coletiva está sendo finalizado e já, em alguns minutos, ela deve começar. Mas Osama Hamdan, que é o líder político do Hamas no Líbano, está neste momento concedendo uma entrevista exclusiva a Al Jazeera Mubashir. E eu separei aqui algumas aspas das falas dele até o momento, viu? Ele disse o seguinte, ele disse que a credibilidade da administração americana está agora em julgamento, após o governo americano ter garantido pessoalmente de que Benjamin Netanyahu honraria o acordo de cessar-fogo. Vale lembrar que os israelenses estão voltando agora à tarde nessa questão. Se for aprovado pelos israelenses, o cessar-fogo deve entrar em vigor em no máximo 24 horas. O líder político do Hamas no Líbano, o Osama Hamdan, ainda disse o seguinte: o exército israelense está exausto, não está mais em condições de sustentar um outro assalto a Gaza. Ao longo das negociações, nós conseguimos redesenhar os mapas e expandir a linha amarela, forçando uma retirada israelense mais ampla da faixa. O futuro de Gaza será decidido em um quadro nacional palestino somente na próxima fase. A autoridade de ocupação acabou, fecha aspas, ou seja, se referindo diretamente ao acordo. É um acordo inicial, parcial, é apenas um primeiro momento. Ele também disse o seguinte: nenhum palestino aceitará entregar as armas da resistência. Indo diretamente àquilo que você perguntou agora há pouco para Henrique Kriegner, Márcia, e continuou: e nosso povo precisa mais do que nunca de armas e resistência, ou seja, conclamando os palestinos a continuarem armados e a resistir. Os palestinos se moverão livremente em todas as áreas evacuadas pela ocupação dentro de Gaza e não mais em jaulas, não mais em checkpoints. O chão libertado é exatamente isso, fecha aspas. E depois ele foi questionado sobre a questão de soberania, da soberania de Gaza. Ele disse o seguinte: e sobre soberania, nós defendemos uma posição nacional palestina unificada, sem ditadores externos, sem autoridade de ocupação, apenas vontade coletiva, fecha aspas. Na mesma coletiva, o líder político do Hamas disse o seguinte: concordamos em Sharm el-Sheikh para encerrar a guerra e depois permitir a entrada de ajuda em cerca de 600 caminhões por dia. Então temos já um ponto desse acordo liberado. Serão 600 caminhões liberados por dia de ajuda humanitária entrando a partir talvez de amanhã em Gaza, caso os israelenses assinem o acordo ainda nessa tarde. E ele continuou dizendo: agradecemos aos mediadores no Catar, no Egito e na Turquia pelos papéis deles nesse trabalho de alcançar um acordo de cessar-fogo em Gaza. Israel só aceitou o cessar-fogo após admitir que não poderia vencer militarmente.
A derrota no campo de batalha os forçou à mesa de negociações, fecha aspas. Vale lembrar que essas são palavras do líder político do Hamas no Líbano. O Khalil al-Hayya, chefe negociador do Hamas, também deu uma declaração anterior, agora há pouco, à rede de TV Al Jazeera também, e disse o seguinte, abre aspas, recebemos garantia dos Estados Unidos e dos mediadores de que a guerra em Gaza terminou e permanentemente. A porção inicial do acordo vê a troca de cativos e a retirada de Israel de partes de Gaza. Fecha aspas. Vale lembrar que todas essas palavras seguem ecoando, não apenas aqui nos Estados Unidos e no mundo. Há uma expectativa, Márcia e Bruno, de que daqui a pouquinho alguém na Casa Branca fale a respeito. Ou Caroline Leavitt, que é a porta-voz do governo americano, a secretária de comunicação do Donald Trump, ou o próprio presidente do país. E claro, a gente também está de olho nisso. Perfeito, Eliseu, fica de olho e você tem prioridade aqui com esse assunto se algo acontecer, o seu breaking news que você tanto adora, né? Vamos aqui então com o Henrique Kriegner, que ele também tem informações, inclusive exclusivas, está tendo contato com o pessoal lá em Israel, né, Kriegner, as suas fontes de lá. Conta pra gente como é que chegou essa notícia, já há uma repercussão? Exato, Márcia, já há uma repercussão sim, várias autoridades já do governo de Israel também tuitando a respeito disso, né, e colocando ali a sua opinião, mas eu conversei aqui com um representante do Ministério de Relações Exteriores, confirmando justamente aquilo que nós estamos trazendo aqui, que o Luca Bassani trouxe, o Eliseu também, de que o momento é de um certo alívio da chegada dessa conclusão, mas de muita cautela, porque, de novo, nós estamos tratando de uma organização terrorista. E essa fonte, inclusive, do Ministério de Relações Exteriores, diz que, nesse momento em que essa primeira parcela de um acordo está sendo tratada, que eles estão agora, de fato, tentando construir um consenso para que haja o que ele colocou aqui como desmilitarização do Hamas, ou seja, para que o Hamas também concorde em entregar as suas armas, já que Israel está concordando em ceder, em sair, se retirar do território em Gaza. Então, com base nisso, até uma porcentagem maior, inclusive, do recuo israelense em Gaza seria considerada. É uma tentativa de já colocar mais uma emenda. Aqui, eu não posso dizer, obviamente, né, aqui a fonte do Ministério de Relações Exteriores, mas o nome, mas já está sendo tratada dessa conversa. Se isso for conquistado, aí sim, Márcia, nós vamos ter um passo ainda mais concreto em direção à paz naquela região, uma vez que a organização terrorista deixe de ter armas e deixe de ser uma ameaça não só para o povo de Israel, mas também para outros grupos ali que existem naquela região. Pois é, mas o Eliseu Caetano trouxe que eles querem continuar armados, né? Foi uma fala que eles disseram ali na carta, nas declarações que já foram divulgadas. Vamos ver como é que vai proceder então as próximas horas. Kriegner, obrigada pela análise. Já já você volta. Vamos rapidamente então para os Estados Unidos com o Eliseu Caetano, que está em prontidão, recebendo todas as informações. Eliseu, existe uma expectativa de começar a coletiva ou ainda não? Márcia, eu estou checando nesse momento com as nossas fontes lá na Al Jazeera e temos a atualização. A informação recebida agora é que não vai acontecer uma coletiva de imprensa no modelo formal, que o Hamas vai enviar um vídeo. Inclusive, eles já teriam esse vídeo em mãos lá na Al Jazeera para fazer essa transmissão. Então seria um discurso formal televisionado, seguido de uma entrevista curta. A Al Jazeera classificou como uma declaração oficial sobre o cessar-fogo em Gaza. Há uma expectativa de que esse vídeo entre no ar a qualquer momento. Portanto, Khalil al-Hayya, que é o porta-voz, que é o chefe negociador do Hamas, deve daqui a pouquinho falar ao vivo através de um vídeo que vai ser divulgado pela rede de TV Al Jazeera, viu? O Khalil al-Hayya, de acordo com as informações que eu estou recebendo aqui, ele não está em Gaza, ele está em outro país, ele está nesse momento em Sharm el-Sheikh, portanto, ele não está lá em Gaza
e ele gravou um vídeo e depois vai responder a perguntas de jornalistas da rede de TV Al Jazeera. Então, há uma expectativa muito grande de que daqui a pouco esse vídeo seja liberado, seja transmitido ao vivo pela rede de TV do Oriente Médio, que é a porta-voz oficial do Hamas, que responde pelo Hamas. Tem uma informação de momento, a Al Jazeera garante que pelo menos 3.500 palestinos presos lá em Israel devem ser liberados já nas próximas horas e que não serão levados a julgamento. Serão simplesmente devolvidos à liberdade, colocados nas ruas. São presos palestinos que estão sob o domínio de Israel, cerca de 3.500. Assim que eu tiver mais detalhes sobre a coletiva, Bruno, eu te aciono. Eliseu, então a gente vai analisar essa informação. Henrique, quando o Hamas escolhe enviar um vídeo e não fazer uma entrevista ao vivo, é o receio de repassar mais informações além do que já foi divulgado? Exato. Tudo agora é muito delicado, né, Bruno? Porque se a gente for lembrar no histórico das comunicações com a Al-Qaeda na época da guerra contra os Estados Unidos, em 2001 e foi até 2002, 2003 também, ali aquele período inicial, nós tínhamos uma análise muito detalhada para justamente identificar os locais, as estratégias, até os equipamentos e tudo que eles tinham na mão. Então, quando você tem um vídeo como esse, tudo é um cenário mais controlado, né? E a TV Al Jazeera, ela está fazendo essa intermediação, né, como foi trazido aqui, justamente porque também existe uma questão por detrás, né? A TV Al Jazeera, ela é financiada com parte do dinheiro do governo Qatari, assim como é o Hamas. O Hamas também tem financiamento com parte do governo Qatari, a família real ali Qatari, que envia também dinheiro para financiar não só as ações, mas a própria existência do Hamas. Então, tendo o mesmo financiador, você tem ali um ponto em comum. Nós vamos aguardar para ver justamente o que é que vai ser falado, né? E a expectativa, acho que do mundo inteiro, nossa aqui também, é que haja paz. Mas, se não tiver um compromisso concreto em devolução dos reféns e também desarmamento, é muito difícil que essa paz aconteça, né? Verdade, Kriegner. Obrigada pela sua participação com a gente.